Boa tarde, turma. Esse vídeo está sendo gravado de acordo com os tópicos que eu coloquei para vocês já na plataforma. Eu sei que vocês são uma turma que gostam de copiar, então copiem antes de começar a assistir esse vídeo, que eu vou falar exatamente na ordem que estão os tópicos lá e vou explicando para ajudar na memorização de vocês, ou quem quiser imprimir também pode imprimir. Façam da maneira que for melhor para a vida de vocês. Primeiro tópico que eu botei, né, para nossa aula de hoje, que é sobre sistema respiratório. Hoje a gente vai falar de alguns exames que a gente faz dentro do laboratório que envolvem o sistema respiratório, de alguns líquidos. Mas primordial, primeiramente, principalmente, né, para que serve o sistema respiratório? Função básica, respirar. Mas o que a gente está fazendo na respiração? É basicamente o quê? Eu absorver o oxigênio e liberar gás carbônico. Absorver o oxigênio e liberar o gás carbônico. Eliminar o gás carbônico. Então eu escrevi exatamente assim para vocês no tópico. A respiração consiste basicamente na absorção de oxigênio pelo organismo e na eliminação do gás carbônico. O que acontece, gente? Eu coloquei no segundo tópico falando sobre a respiração dos protistas. Dentro da biologia, a gente tem vários tipos de respiração. Então, como a gente é um curso voltado para a área da saúde, eu acabo falando de alguns animais que são patológicos, né? A gente fala de bactérias, a gente fala de protozoários, a gente fala de parasitas. Então, eu vou falar um pouquinho da respiração do protista, de um protozoário, que eu botei o seguinte, ó. Os protistas não possuem sistema respiratório, ocorrem diretamente com o meio, né, com o externo, através de difusão. Ele não tem um sistema respiratório complexo igual a gente, com fossas nasais, boca, pulmão, traqueia, bronquíolos, alvéolos. Eles não têm isso. Eles vão ter uma respiração tegumentar pela pele, diretamente com o meio, através de difusão. Tem que ser por difusão, não pode ser demorado, tem que ser um processo que não gaste tanta energia. Então, o processo de difusão é que não há gasto de energia. Pode ser difusão simples ou difusão facilitada. A diferença é que a difusão simples, né, não tem auxílio de nenhuma proteína. A difusão facilitada tem uma proteína para ajudar nesse processo, né, para facilitar o processo de passagem de determinada substância, nesse caso o oxigênio. Dentro do nosso estudo, né, a gente vai falar um pouquinho da respiração das bactérias. O próximo tópico que está aí são bactérias anaeróbias e bactérias aeróbias. A bactéria que tem a respiração anaeróbica, o Nzinho de negação, significa que ela não precisa de oxigênio para respirar. A bactéria aeróbia, ela precisa de oxigênio para respirar. Então, né, a gente tem duas classes de bactérias, aeróbias e anaeróbias. Nzinho de negação. Quando eu falo de anaeróbica e aeróbica, eu estou falando em relação à respiração. Estou falando de respiração, eu estou falando da concentração de oxigênio. Então, as bactérias que são aeróbicas, elas têm necessidade de estar no meio que tem oxigênio. As anaeróbicas não. O Nzinho de não. Anaeróbicas, aeróbicas. A gente vai ter tipos de sistemas respiratórios. Que é isso, Camila? Se a gente fosse estudar todos os animais num pré-vestibular, né, a gente estudaria vários tipos de respiração de vários bichos, é bem legal até. Mas, né, a gente aqui vai estudar só a respiração humana e vai estudar a respiração, né, de alguns micro-organismos que a gente analisa dentro do laboratório. Então, eu botei a primeira respiração, uma respiração tegumentar. O que é uma respiração tegumentar? O tegumento, né? É uma respiração da pele, né? Então, quem faz essa respiração tegumentar? Plateumintos. Camila, o que é plateuminto? Eu vou precisar de plateuminto. Plateuminto, gente, alguns vermes são plateumintos. Os plateumintos são animais que eles são animais primitivos. O que esses animais primitivos têm como sua maior característica? Eles não possuem sistema digestório completo.
Que é isso? Ele basicamente ele come e defeca pela boca. Ou seja, um sistema digestório completo começa na boca e termina no ânus. Esses animais não têm ânus, eles têm ausência de ânus. Então eles vão comer e digerir tudo pela boca. Então a gente fala isso que é um sistema digestório incompleto. Ele é um animal primitivo. Primitivo não é inferior, é que ele veio primeiro, né? Se fosse inferior, parasitas não causariam tanto problema até 2020. Tudo bem? Então a evolução é muito importante para a gente. A próxima respiração, eu botei a respiração pulmonar. Respiração humana propriamente dita. A respiração pulmonar, ela tem um pulmão alveolar, né? O que é um pulmão alveolar? A gente vai ter os alvéolos, né? Os alvéolos, né? É uma ramificação que vem da pleura. Essa ramificação que vem da pleura, a gente vai falar um pouquinho da pleura, do líquido pleural nos próximos tópicos, mas a gente precisa dos alvéolos e dessa ramificação, né? Saindo desses alvéolos, para fazer a hematose, a troca gasosa. A hematose é feita nos alvéolos. A gente falou de troca gasosa lá em sistema circulatório, né? A respiração humana, né? Ela é constituída por essa galera aqui, ó. Fossas nasais, boca, faringe, laringe, traqueia, brônquios, pulmão, bronquíolos. Disso que é constituído, né? Esses órgãos que é constituído o nosso sistema respiratório. O próximo tópico é muito importante, né? Que a gente fala um pouquinho da pleura. Eu botei o seguinte, ó. O aparelho respiratório humano é constituído por um par de pulmões revestidos pela pleura, com um grau muito intenso de ramificação, como eu falei acima, e essa ramificação vai se transformar em pequenos sacos. Esses pequenos sacos são os alvéolos pulmonares. Esses alvéolos pulmonares é onde vai ocorrer a troca gasosa. Vai ocorrer o quê? A hematose. O que é a pleura nesse processo, gente? A pleura é uma membrana. É uma membrana que vai revestir os pulmões e ele permite que o pulmão não entre em colapso. Então ela protege mesmo, mecanicamente, e também ela protege umidificando. Por isso que a gente tem um líquido pleural. Falando em líquido pleural, o líquido pleural para a gente que trabalha em laboratório é muito importante. O líquido pleural, ele é colhido por um processo chamado toracocentese. Não é nós técnicos de laboratório, nós biólogos que colhemos a toracocentese. Ela é uma coleta médica. O pulmão, gente, é um órgão nobre. Se o pulmão é um órgão nobre, né, o líquido que sai dele também é um órgão nobre. O que a gente precisa saber nessa altura desse curso? O nome do procedimento que vai fazer a coleta do líquido pleural, toracocentese. Importante saber que não é a gente que colhe, então é uma coleta médica que vocês vão ter que saber como que é o transporte desse material. A toracocentese, né, essa coleta do líquido pleural, ela é feita quando a gente tem alguma inflamação nessa pleura. A gente chama isso de pleurorefrite, né, como se fosse uma pielonefrite, né, mas o frite, né, significa inflamação. Pleurorefrite, né, é muito ocasionado em pacientes do CTI, que têm colapso respiratório, pacientes que estão há muito tempo com aparelho respiratório, né, estão entubados, enfim. É bem comum fazer coleta de líquido pleural em hospital. Vocês não vão ver essa coleta em laboratório de rua. Essa coleta é feita em hospitais, é um exame de emergência feito nos hospitais. E são de pacientes que estão internados. Recapitulando, nome que se dá à coleta de líquido pleural, toracocentese. Quem colhe? Os médicos. O pulmão é um órgão nobre, logo esse material é um líquido nobre também. O que a gente pode fazer para analisar esse líquido? Quais são os exames que a gente analisa? Primeiro, a gente pode fazer uma cultura para saber se tem bactéria no pulmão, né? Para ver algum caso de pneumonia. Então, a gente pode fazer uma toracocentese para fazer cultura bacteriana. A gente pode fazer uma toracocentese para fazer dosagens bioquímicas de glicose, albumina. Isso vai ajudar a identificar várias patologias que a gente vai estudar na matéria de líquidos biológicos. Agora,
a gente fica só com isso. Então, dosagens bioquímicas de albumina, glicose, fazer cultura bacteriana, precisa qual a bactéria que está ali. E a gente tem que fazer também a contagem celular desse líquido. Esse líquido geralmente não contém hemácias, ele é normal, ele fica um amarelo clarinho, ele não fica opaco, ele não fica turvo, ele não fica leitoso. Quando está assim, pode ter alguma patologia. Então, o líquido pleural é um material nobre que deve ser colhido com cuidado pelo médico, e a análise celular que é feita, né, a gente vai fazer na câmara de Neubauer, ela tem que ser feita rápida, ela tem até 2 horas para ser feita. Então, não é uma coleta que a gente vai encontrar em laboratório de centro de operações, a gente vai encontrar em coletas de pacientes de CTI, que deve ser feito rapidamente para preservar o material, senão você perde aquele material nobre. A toracocentese, para colher esse líquido pleural, não é uma coleta fácil de se fazer, porque você vai ter que colher isso do líquido do pulmão. Então, é necessário que tenha todo o cuidado sobre essa situação. Vou explicar os próximos tópicos nos próximos vídeos para não ficar muito longo.